amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, me ajudem aí a crescer o canal para conseguir compartilhar mais dicas para mais mamães. Mamães, conforme prometido, eu vou falar um pouco sobre o que é aquela bolinha no rostinho do meu neném. Algumas pessoas ficam com vergonha de perguntar, outras olham assim, às vezes vê até mesmo nos vídeos, falam, o que é isso, Pri? Então, vou explicar pra vocês, até pra se acontecer com as mamães também, pra saber onde ir, o que fazer. E também pra não se assustar tanto como eu me assustei. Bom, me assustei legal. Essa bolinha começou a aparecer quando o Miguel tinha 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos. Apareceu uma bolinha bem sutil aqui no rostinho dele. E aí eu já achei estranho, mandei mensagem pra pediatra do Mi, mandei uma fotinha, ela falou assim, bom, pela característica, como eu estava muito no início, parecia ser brotoeja. Bom, mamães, o que é brotoeja? Brotoeja é quando a gente agasalha muito o nosso filhinho, a gente às vezes naquele excesso de zelo, proteção, que pelo menos é o que eu peco bastante, eles às vezes soa muito, não consegue transpirar muito e acaba gerando essas bolinhas. Falei, bom, se é isso, lá vai eu deixar o Miguel mais fresquinho, ele realmente muito calorento, principalmente quando ele tomava leite, ele suava muito, então eu falei, deixa ele mais fresquinho, mais soltinho, né, pra respirar mais. Só que não resolveu muito. E assim, às vezes eu deixava ele, né, deixava ele mais, eu refrescava mais, passava mais água, deixava tudo tranquilinho, mas não resolveu. Então, e começou a aparecer mais bolinhas, apareceu uma no ombrinho e apareceu uma na coxinha. Levei ele pra pediatra, como de costume, e ela falou assim, bom, como tá se espalhando, tá com mais características de molusco. Aí eu, bom, molusco, o que é isso? Aí ela falou que molusco é um vírus que é transmitido entre crianças. Eu, como pode? Me fala, como pode, Miguel, te pegar um vírus entre crianças, sendo que o menino é super isolado? Ele não vê ninguém, absolutamente ninguém. Ela falou, bom, pode ser molusco, só que para ver qualquer coisa precisa ir numa dermatologista, uma dermatologista pediatra. Então, vai eu atrás de dermatologista, a doutora Laís, que é a pediatra do Miguel, indicou uma incrível, maravilhosa, a Priscila, minha xará. Inclusive eu indico para as mamães de São Paulo, que foi muito eficaz. Ela me ajudou bastante, ela foi super carinhosa, por sinal, comigo. Então, fui pra doutora Priscila e de primeira ela falou assim, bom, pode realmente ser molusco, só que é muito difícil acontecer esse bebê. Ela perguntou, teve contato com criança? Eu, não teve contato com criança. O máximo que teve é que ele ficou hospitalizado. E expliquei o que aconteceu da bronquiolite. Ela falou assim, bom, quando aconteceu dele ficar hospitalizado, pode ter sido nesse momento. Mas vamos fazer uma biópsia para ver o que realmente é. Nesse dia da biópsia, eu acho que eu não estava muito preparada para isso. Porque foi a primeira vez que eu tinha saído de carro com o Miguel, então eu já fui meio apreensiva, preocupada, né, dirigindo, carregando minha vidinha toda ali, né, cheguei lá preocupada, já estava tensa, preocupada com essa história de molusco. E aí vi lá fazendo a biópsia e voltou todo na mente o que eu tinha passado no hospital, eu já fiquei preocupadíssima. E assim, o Miguel foi de boa, nossa, fez a biópsia nele, ele nem tinha um super de tranquilo, nem sentiu nada. Eu fiquei, mas ok. Nesse dia eu cheguei em casa muito apreensiva, fiquei, poxa, eu super protejo meu filho, mesmo assim ele tá pegando vírus, eu ter mesmo ter pego vírus, sei lá, ter passado pra ele, se eu encostei em algum lugar e encostei nele, mas eu super passo álcool na minha mão, faço as coisas, e mesmo assim eu tô passando. Como assim? Comecei a entrar ficar em neuro. Aí eu falei, gente, eu preciso melhorar, não dá, eu preciso melhorar até pelo bem-estar do Miguel. Então nesse momento eu falei assim, foi o meu estupim assim, que eu pensei assim, olha, preciso melhorar pelo Miguel, o Miguel precisa ter uma vida mais tranquila, o Miguel precisa ver pessoas, preciso dar uma relaxada, até porque o Miguel tá uma criança saudável, tirando tipo isso da pele, então assim, comecei a ficar um pouco, tentar melhorar, porque daquele jeito não tava dando. Beleza, aos pouquinhos eu comecei a dar uma relaxada, porque tava complicada a situação. Bom,
Mas eu sabia que no retorno, quando eu pegasse o resultado da biópsia, eu precisava de alguém me acompanhando, porque eu não estava no meu estado normal. Pedi pro meu marido me acompanhar, até para ele ouvir o que a médica tinha a dizer. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi isso. Porque tudo que ela falou, eu entendia tudo errado. Chegamos lá, ela pegou e falou assim, bom, o resultado não foi molusco. Ele tem xantogranuloma juvenil. Aí eu falei, oi? Se molusco tava ruim, o que é isso? Xantogranuloma juvenil é um tumor benigno. Na hora que ela falou assim, tumor benigno, eu só escutei a palavra tumor. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tumor benigno. Ai, Jesus. Fiquei assim, tumor benigno. Ela me acalmou, falou que assim, é uma doença rara, genética e tudo mais. Mas assim, eu tinha que olhar que entre uma a cada não sei quantas mil crianças tem vinculada à leucemia. Essa coisa rara, eu só escutei vinculada à leucemia. Ela falou que a cada não sei quantas mil crianças, uma a cada não sei quantas mil crianças vinculado tem um problema na visão e que a gente tinha que procurar um oftalmo pediatra para olhar isso. Eu falei, poxa, nesse momento, gente, vocês não conseguem imaginar como eu tava surtando. Eu saí nesse dia tão apreensiva, eu acho que eu saí de lá tão em estado de choque, que uma hora depois a doutora Priscila me ligou para me explicar tudo de novo, porque ela viu que eu tava em estado de choque. O meu marido também ficou, mas ele tava um pouco mais calmo que eu, e ele tava entendendo tudo. Só a palavra xantogranuloma juvenil que a gente demorou um pouco para aprender. Bom, fomos atrás de oftalmopediatra. Não é fácil de achar, então mamães de São Paulo seguem aí a dica do oftalmo. Ele é incrível, muito carinhoso também, muito fofo. Inclusive foi uma dica da doutora Priscila. Ele é maravilhoso, adorei muito ele, super indico. Graças a Deus não afetou a visão do Miguel, ele tava tudo bem. E o Miguel fez alguns exames e tá tudo bem. Graças a Deus não estava vinculada a leucemia e tudo mais. Aí eu falei, ok, como é que procede então, qual o tratamento que a gente faz em questão do xantogranuloma? Bom, a orientação é que é uma doença que ela é autoimune, então assim, infelizmente a gente só tem que aguardar e sair a bolinha sozinha. Então assim, isso que quando as crianças normalmente têm menos de 6 meses e até os 5 anos essa bolinha pode sumir. Eu tenho a opção também de tirar essa bolinha agora ele bebê. Só que sinceramente, eu não queria machucar o rostinho dele. E até porque ela tem a chance de sair. E pode ficar marcado. Eu não quero. Assim, estamos aguardando. Mas, se outra mamãe passou por isso, assim, sei que assusta essa palavra tumor, que assusta a gente. Mas assim, no final das contas tá aí, ele tá bonitinho, virou um charme, ele é lindo de qualquer jeito, isso, esse é o charminho dele. E tá tudo bem, ele é uma criança saudável, tá super bem. E depois de tantos sustos, hoje em dia a gente tá saindo mais, assim, em horários alternativos, ele tá vendo um pouco mais as pessoas, lógico, com todos os cuidados do mundo. Mas tá dando tudo certo, estamos acompanhando. Se fosse molusco, o que é como procedimento com molusco? Normalmente a dermatologista ela faz uma raspagem, ela tira o molusco. O xantogranuloma seria a mesma coisa, não seria tão a mesma coisa, não seria uma raspagem, ela teria que tirar também, isso aqui tem um risco de ficar manchado, né? Então assim, eu não sei ainda como é que a gente vai proceder, porque a gente vai esperar sair, né? É uma doença autoimune, então assim, ele crescendo, ganhando anticorpos, provavelmente vai sair e isso vai virar só uma lembrança. Bom, mamães, essa aí é a minha experiência do que passei achando que podia ser brutoejas, molusco, e xantogranuloma juvenil. Achei legal, interessante falar um pouco do xantogranuloma, porque eu fui pesquisar na internet, no YouTube, não achava praticamente nada a respeito, é muito difícil, é muito raro. Então acho interessante a gente compartilhar e conversar sobre isso. Mamães, se vocês têm experiências com outros casos, com alguma coisa, queiram compartilhar também, queiram participar do canal, me mandem mensagem no amiga_mamãe, no Instagram, amiga_mamãe, e vamos compartilhar mais dicas, nossas experiências para as novas mamães e aprender umas com as outras.
Um super beijo, mamães. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Me ajudem a crescer o canal. Super beijo para todas as mamães e todos os bebezinhos.